Esparta. Provavelmente hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar dela. Um lendário estado da antiguidade, terra natal de guerreiros brutais e severos e de costumes ainda mais rigorosos. Os demais helenos admiravam a força do exército espartano e se encantavam com a organização estatal de Esparta. Por exemplo, Platão a tomou como modelo para o seu estado ideal. Mas, ao mesmo tempo, outros gregos não se apressavam em adotar os costumes espartanos, pois mesmo para aquela época tão dura, eles pareciam excessivamente desumanos e cruéis. Sem exagero, pode-se dizer que Esparta era não apenas o estado mais forte, mas também o mais estranho da antiga Hélade. Em sua política, coexistiam a tendência ao isolamento e o desejo de dominar os povos vizinhos. E o poder militar se combinava com o atraso cultural e econômico. Ao longo dos séculos, muitos mitos e estereótipos surgiram em torno de Esparta e seus lendários guerreiros. Neste vídeo, vou contar como realmente viviam os guerreiros mais duros da antiguidade, qual era o segredo de sua invencibilidade e por que Esparta acabou entrando em decadência. Você também vai descobrir por que as crianças espartanas eram submetidas a sofrimentos, de onde veio a expressão lacônico e por que as mulheres espartanas eram alugadas. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Estrutura do Estado. Em Esparta havia uma típica ditadura militar, algo que aconteceu mais de uma vez na história mundial. Muitas de suas características são únicas. Os habitantes da polis eram divididos em diferentes classes sociais. No topo do Estado estavam os guerreiros, cidadãos plenos, que se chamavam de Spartiatas ou homoioi. Eram relativamente poucos, mas eram eles a verdadeira aristocracia da antiga Esparta. Abaixo deles. Abaixo da aristocracia havia uma classe que pode ser chamada de forma geral de povo comum. Ela incluía várias categorias. Guerreiros empobrecidos, ex-escravos que conquistaram a liberdade, estrangeiros que viviam em Esparta, artesãos livres e não cidadãos. E na base da pirâmide social estavam os escravos e os ilotas, que não tinham absolutamente nenhum direito. No entanto, ao contrário dos escravos em outras polis gregas, os ilotas não pertenciam a um dono específico, mas sim a toda a sociedade espartana. A situação dos ilotas em Esparta era extremamente difícil. Eles nem sequer eram considerados pessoas. Qualquer guerreiro podia matar um ilota sem motivo algum e sem sofrer consequências. Além disso, uma vez por ano eram organizadas as chamadas críptias, que basicamente eram caçadas humanas. Jovens espartíatas se infiltravam em um povoado dos ilotas para matar algum deles. Assim, os jovens guerreiros espartanos eram acostumados a não temer assassinatos e sangue. Para se diferenciarem dos outros habitantes de Esparta, os ilotas tinham que usar roupas especiais e chapéus feitos de pele de cachorro. É claro que os ilotas odiavam ferozmente seus senhores e, na primeira oportunidade, se rebelavam e organizavam levantes. Segundo o historiador grego antigo Xenofonte, eles estavam prontos para devorar os espartanos vivos. Uma das maiores revoltas aconteceu após um grande terremoto em Esparta. A repressão levou várias décadas. Pode-se dizer que foram justamente os ilotas que representaram o maior perigo para Esparta. O mais alto órgão governamental de Esparta era o Conselho dos Anciãos. Era ele quem tomava as decisões mais importantes para o Estado. Os espartanos também tinham uma assembleia popular na qual podiam participar todos os esparciatas do sexo masculino com mais de 30 anos. No entanto, na prática, ela não tinha poder real, sendo mais uma homenagem à tradição. A Assembleia Popular era considerada válida apenas se algum dos anciãos estivesse presente. E se eles não queriam convocar a Assembleia, simplesmente não compareciam à reunião. Esparta também tinha seus próprios reis. Eram 2. Eles governavam juntos. Segundo a tradição, os reis espartanos pertenciam às dinastias dos Agíadas e dos Euripôntidas. No entanto, eles não tinham poder real. Eles eram mais como líderes militares, que comandavam o exército nas campanhas. E também exerciam funções de sacerdotes. Reformas de Licurgo. Curiosamente, Esparta se desenvolveu inicialmente como as outras polis gregas.
Até o século VI, os espartanos gostavam de usar coisas caras e bonitas, e os produtos dos artesãos locais eram de excelente qualidade. Tudo mudou com as reformas de Licurgo, o lendário líder que criou um conjunto de regras extremamente rígidas para os espartanos. Na verdade, ele transformou Esparta em um grande acampamento militar. Essas inovações permitiram aos espartanos derrotar vizinhos e ampliar muito seus territórios. Com o tempo, Esparta se tornou a principal força militar da região, causando terror entre seus vizinhos. No entanto, isso resultou em uma queda acentuada no nível da cultura material. E a própria Esparta adquiriu aquelas características marcantes que a tornaram tão diferente das demais cidades gregas. O cotidiano espartano. O cotidiano espartano era marcado por uma extrema austeridade, não é à toa que até hoje chamamos condições modestas de espartanas. Os espartanos eram limitados em praticamente tudo. Acreditava-se que a riqueza e o luxo corrompiam os guerreiros. Na cidade de Esparta, a ciência, a literatura e qualquer tipo de arte, exceto a música, eram totalmente proibidas. Mas até mesmo a música era limitada exclusivamente a marchas militares. E para que os espartanos não fossem corrompidos pelos costumes estrangeiros, era proibido a eles viajar. Eles só podiam ver outras terras durante expedições militares em territórios estrangeiros. Visitantes não eram bem-vindos em Esparta, pois estrangeiros poderiam ensinar maus hábitos aos locais. Como dinheiro, em vez de pequenas e leves moedas, como todas as pessoas normais usavam, Esparta utilizava pedaços pesados e enferrujados de ferro. Esse dinheiro não era aceito em outras terras gregas, não era possível comprar produtos estrangeiros ou artigos de luxo com ele. Por isso, navios estrangeiros não atracavam nos portos de Esparta. Após a introdução do dinheiro de ferro, a criminalidade caiu. Mesmo para uma pequena quantia nessa moeda, era necessário reservar um depósito separado. Tente roubar uma coisa dessas. Pelo mesmo motivo, na antiga Esparta praticamente não havia corrupção. Com esse peso de dinheiro, era preciso uma carroça só para entregar um suborno. Os espartanos eram proibidos de colocar seus nomes nas lápides. Apenas os guerreiros mais valentes e os governantes podiam contar com esse privilégio. Os homens esparciatas se dedicavam exclusivamente à atividade militar. Qualquer outro tipo de atividade, fosse agricultura, artesanato ou até mesmo comércio, era considerado extremamente humilhante para eles. No exército espartano havia os chamados agrupamentos. Grupos de guerreiros que viviam, se alimentavam e lutavam juntos. Os espartanos acreditavam que era assim que se desenvolvia o coletivismo. Todo jovem guerreiro deveria entrar em alguma Syssitia. E caso contrário, ele era rebaixado de status, ele se tornava um hipomeion. Na tradução literal, significa rebaixado. Mas para entrar no grupo, o novato precisava da decisão unânime de todos os guerreiros da Syssitia. E embora para o homem moderno muito do que contei possa parecer selvagem, os costumes espartanos contribuíam para a coesão da comunidade de cidadãos. Eles cortavam pela raiz qualquer possibilidade de estratificação social por riqueza, o que poderia abalar sua unidade. Há lendário caldo negro. Nos filmes históricos, os guerreiros espartanos geralmente aparecem como fisiculturistas brutais, o que dificilmente correspondia à realidade. Todo mundo que já frequentou uma academia sabe que só o treino não basta para construir uma musculatura impressionante, é preciso também uma boa alimentação. E justamente nisso os guerreiros espartanos iam mal. O luxo na alimentação não era bem-vindo. Cada guerreiro recebia por mês 3 baldes e meio de cevada, 2,5 kg de queijo, pouco mais de 1 kg de tâmaras e uma pequena quantia em dinheiro para comprar carne e peixe. Os espartanos acreditavam que a subalimentação fortalecia a disciplina e o espírito de luta dos soldados. O prato mais popular em Esparta era o caldo negro. A receita exata não chegou até nós, porém todos os contemporâneos, sem exceção, falavam dela como algo extremamente desagradável. Muito provavelmente, esse prato era feito com sangue, queijo, pés, lentilhas, vinagre e sal. Há uma história de que certa vez um rei estrangeiro exigiu que um espartano prisioneiro preparasse para ele a sopa preta. Quando o monarca provou o prato, disse: "Agora entendi por que os espartanos não têm medo de morrer em batalha. É melhor entregar a própria vida do que comer isso."
O álcool era totalmente proibido em Esparta. Para mostrar às crianças sua influência prejudicial, os donos embebedavam seus escravos de propósito com vinho. A educação dos espartanos. Um papel importante na formação da famosa mentalidade espartana era desempenhado por um sistema único de educação sem paralelo na história. Os futuros guerreiros, aos 7 anos de idade, eram enviados para acampamentos militares onde eram intensamente educados para desenvolver qualidades masculinas. Os espartanos acreditavam que quanto mais rigorosa fosse a educação da criança, melhor. As crianças não recebiam roupas nem sapatos. Eles tinham que dormir no chão sobre junco ou palha que eles mesmos recolhiam. A alimentação escassa dos alunos favorecia o roubo nos acampamentos. Por um lado, isso era incentivado, mas se o garoto fosse pego, ele enfrentaria um castigo severo. Acreditava-se que, assim, o guerreiro se tornaria mais astuto e engenhoso. O trote e os abusos dos mais velhos contra os mais novos eram comuns nesses acampamentos. Uma vez por ano, os meninos eram submetidos a uma cruel flagelação no altar de Ártemis. De maneira tão brutal, os futuros guerreiros desenvolviam força de caráter. Durante o castigo, a criança não podia emitir nenhum som. Os espartanos eram ensinados a escrever e ler, mas recebiam apenas o mínimo necessário. O foco era maior no desenvolvimento físico das crianças. O programa de treinamento incluía corrida, luta, ginástica, natação, arremesso de lança e disco, além de treinamentos com armas. Normalmente, o treinamento do futuro guerreiro era concluído aos 20 anos. Até os 30 anos ele ficou no quartel, onde, sob supervisão dos instrutores, seguia aprendendo a arte da guerra. Somente ao atingir 30 anos o espartano era considerado um cidadão pleno. Os bebês eram mortos em Esparta? Os espartanos matavam bebês fracos ou doentes. Esse é talvez o mito mais famoso e difundido sobre a antiga Esparta. Ele aparece pela primeira vez nas obras de Plutarco, o famoso historiador e filósofo da Grécia Antiga. Segundo ele, se uma criança tivesse algum defeito físico, ela simplesmente era jogada em um desfiladeiro profundo chamado apófitas, que significa lugar de rejeição. A maioria dos historiadores modernos considera o relato de Plutarco uma invenção. No suposto local do crime, não foram encontrados quaisquer restos mortais e estamos falando não de um caso isolado, mas de uma prática em massa e de longa duração. Teoricamente, arqueólogos deveriam ter achado pilhas de ossos de crianças no fundo do desfiladeiro. Além disso, não existem outras fontes que confirmem o costume dos espartanos de matar seus próprios bebês. Cabe acrescentar que entre os antigos gregos havia o costume de matar crianças doentes. É provável que as crianças doentes em Esparta não fossem mortas, mas excluídas do grupo dos esparciatas e entregues a outras classes sociais para serem criadas. Também podemos acrescentar que Plutarco viveu vários séculos após os eventos descritos, então ele poderia facilmente ter confundido ou exagerado alguma coisa. A laconicidade dos espartanos. Os nomes Esparta e espartanos surgiram graças aos romanos, já depois da conquista da Grécia por eles. Os próprios habitantes de Esparta se chamavam lacedemônios, ou seja, cidadãos da polis lacedemônia. Os meninos espartanos eram ensinados não apenas a manejar armas, mas também a expressar seus pensamentos de forma breve e contundente. Em outras palavras, falar de forma breve e exclusivamente sobre o que importa. Mais tarde, esse modo de se expressar passou a ser chamado de laconicidade, em homenagem ao nome próprio do Estado espartano. Um dos exemplos mais conhecidos da laconicidade espartana está relacionado ao rei macedônio Filipe II. Antes da campanha contra Esparta, ele enviou a seguinte mensagem: "Aconselho vocês a se renderem imediatamente, porque se meu exército entrar em suas terras, destruirei seus jardins, escravizarei o povo e destruirei a cidade." Ao que os espartanos responderam com apenas uma palavra: "Se". Na verdade, esse modo de se comunicar não era uma pose ou arrogância barata dos espartanos, mas refletia sua natureza e seu sistema interno de valores. Eles eram guerreiros, pessoas práticas e valorizavam muito mais a astúcia e o hábito de manter a presença de espírito do que a erudição. A principal virtude intelectual para um espartano era entender rapidamente a essência da questão e agir corretamente sem hesitar, sem perder tempo. Ao que tudo indica, essas pessoas não eram inclinadas à reflexão. Mulheres de Esparta.
As mulheres de Esparta eram consideradas as mais livres da Grécia Antiga. Todos os relatos, sem exceção, confirmam isso. No geral, isso não é um exagero, mas como dizem, havia nuances. Vamos começar pela educação. Era guiada pelo mesmo espírito da educação dos jovens. Tudo era rigoroso, muita atenção era dada aos exercícios físicos e aos jogos, pois os espartanos acreditavam que somente uma mulher saudável e forte poderia dar à luz um verdadeiro guerreiro. Plutarco escreveu que o programa de educação das moças em Esparta incluía corrida, luta, ginástica, arremesso de lança e disco. Os contemporâneos admiravam a beleza e a saúde das espartanas. Além disso, as moças eram ensinadas a ler e escrever, assim como a dançar e cantar em coro. Esta última habilidade recebia atenção especial. Em Esparta, os corais femininos eram extremamente populares, reunindo moças de acordo com a idade. Cada um desses grupos vocais era dirigido por um poeta profissional. Competições entre os corais eram organizadas regularmente. Existe outro costume espartano interessante relacionado ao canto coral. As moças humilhavam publicamente os rapazes que não alcançavam os altos padrões. Eram organizados festivais especiais onde as espartanas cantavam músicas zombeteiras sobre os jovens que eram inferiores em força e agilidade aos seus colegas. Acreditava-se que esse tipo de provocação era uma ótima maneira de motivar os jovens em seu difícil caminho rumo à glória militar. Jovens e moças em Esparta se comunicavam livremente, porém relações casuais não eram permitidas. Apesar da relativa liberdade das mulheres espartanas, elas não tinham direitos especiais quanto à escolha do noivo. Aqui, tudo era decidido pelo pai ou tutor. O casamento geralmente era acompanhado por um rapto ritual da noiva. Depois disso, a mulher ficava completamente sob a autoridade do marido. Os casamentos em Esparta também tinham suas particularidades. Já mencionei que um homem só se tornava cidadão pleno após os 30 anos. Ele podia se casar antes disso, isso não era proibido por lei, mas continuava morando no quartel. Ele aparecia em casa muito raramente. É claro que isso não contribuía para uma vida feliz para o jovem casal. Sim, as espartanas realmente desfrutavam de muita liberdade em comparação com as mulheres de outras cidades gregas, mas isso provavelmente era uma necessidade forçada. Afinal, alguém tinha que cuidar da casa e do lar enquanto o homem estava em campanhas intermináveis ou aperfeiçoando sua arte guerreira no quartel, não é? Mas isso não é tudo. Alguns costumes familiares dos espartanos literalmente chocavam os outros helenos. Por exemplo, um espartano idoso podia trazer outro homem para sua jovem esposa para que ela engravidasse dele. Se um homem não queria ter filhos, mas também não queria constituir família, ele podia gerar filhos com a esposa de outro espartano. Uma mulher podia ser esposa de vários irmãos simultaneamente e, nesse caso, os filhos eram criados por todos em conjunto. Um homem podia passar sua esposa para outro para que ela tivesse filhos para ele. A opinião da própria mulher nesse caso não interessava muito a ninguém. O principal era ter o maior número possível de crianças saudáveis e fortes, futuros guerreiros. Algumas palavras para finalizar ou porque Esparta entrou em decadência. Por muito tempo, o exército espartano foi invencível. Os gregos, e depois os romanos, admiravam a força e a coragem dos guerreiros espartanos. Mas, aos poucos, a glória de Esparta começou a desaparecer. Apesar do valor de seus guerreiros, o exército espartano continuava pouco tecnológico. Tinha dificuldade em aceitar inovações militares e não dava a devida atenção à engenharia. Aqui, o desejo eterno dos espartanos pelo isolamento e a atitude de desprezo em relação a outros povos lhes pregou uma peça cruel. No final, Esparta caiu sob o ataque dos legionários romanos e tornou-se parte do Império. É preciso dizer que, em reconhecimento aos méritos do passado, os romanos concederam aos espartanos certo grau de independência. Assim, a glória dos guerreiros invencíveis prestou a Esparta seu último serviço. É isso. E